Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Astral em Movimento. Hoje eu vou falar de um tema que é do interesse de todos, ou de muitos pelo menos, né, quando buscam a astrologia, o amor. Então, esse sentimento que todos querem sentir e que é tão especial, né? E nesse momento em que Vênus e Marte estão e vão ficar um bom tempo, né? Numa posição em que eles estão ativando um ao outro harmonicamente, então favorece muito a manifestação desse amor na Terra. Então vamos falar isso para ajudar também, né, nesse movimento. Então, como astróloga e terapeuta, a minha visão é cósmica, mas também é comportamental. É fato que algumas pessoas têm uma visão diferente de outras de viver esse sentimento. E conhecer um pouco mais profundamente dentro da análise astrológica e terapêutica é uma forma de ajudar quem busca encontrar um caminho melhor para se relacionar. Então, com as outras pessoas, sim, mas principalmente consigo mesmo, que é o mais importante. Então, dentro dos quadros que eu vou apresentar aqui, seria bom que cada um conhecesse melhor o seu mapa astrológico. De preferência, o mapa sideral, que é o que eu trabalho, porque é aquele que tem as posições corretas do céu no momento do seu nascimento. Então, mas quem não tiver, quiser conhecer o seu mapa, pelo menos o gráfico do seu mapa sideral, olha, pode me enviar uma mensagem que eu envio sim. E é por um preço bem simbólico, R$ 30 só, você pode ter e ver o seu mapa, quais as posições que estão lá. Mas vamos lá, vamos começar. Então, conhecer a disposição, como o amor desperta, se apresenta em cada constelação, que é o que nós vamos conhecer hoje. Mas antes de tudo, é muito importante frisar o seguinte: nem sempre saber apenas o signo solar, ou seja, aquele do dia do nascimento, o seu ou da outra pessoa, vai dizer tudo. Aliás, diz muito pouco, né? O signo solar, ele é o brilho maior da personalidade. Ele vai ter uma influência maior nos homens quando se relacionam do que com as mulheres, porque o Sol, ele é um elemento mais masculino. Então, quando o assunto é amor, quando as pessoas se apaixonam, e esses elementos que têm maior importância já não são o Sol. Então, o que é que toma maior importância para todo mundo num relacionamento? Primeiro ponto, o ascendente. O ascendente, ele vai se manifestar com mais força numa relação. Então, às vezes você, nossa, eu tenho uma maneira taurina de ser, mas o ascendente é Gêmeos. Então, na hora que vem um relacionamento, é aquele que desperta com mais força, tá? Então, o ascendente, e para as mulheres, né, é muito importante conhecer a posição da Lua e de Vênus. Ou elas mesmas para se conhecerem melhor, ou as pessoas que querem se relacionar ou estão se relacionando com elas. Fala, não, mas a pessoa ela não é como aquele signo solar. Pode procurar onde tem a Lua e onde tem Vênus. E para os homens, a posição de Marte, certo? Marte ele tem mais força do que todos os outros elementos quando eles se relacionam. Então, ver essas posições é bom para entender, se identificar ainda com mais força com os pontos que eu vou trazer aqui. Porque Vênus e Marte, eles são o Yin e o Yang de cada um. Todo mundo tem Vênus e Marte no seu mapa. Então, assim, num relacionamento tem mais força Marte para os homens, porque o homem, ele vai o quê? Ele vai incorporar aquelas características nele na hora de estar numa relação. Mas para as pessoas que se relacionam com homens, né, as mulheres na maioria das vezes, ela vai ativar aquele Marte do mapa dela, vai ser vivido pelo outro. Então, conhecer as suas posições é fundamental, certo? Equilibrar o seu yin e o yang interno para você ver como que ele se harmoniza do lado de fora também. Aí as chances dos relacionamentos serem mais bem-sucedidos é muito maior. Então, vamos começar por Áries, né? Áries, essa constelação que está ativa nesse momento, inclusive, que já venho falando dela. Então, Áries, ele é o signo da paixão,
certo? Da intensidade. Ele tem pressa de viver e eles vão demonstrar com muita clareza o interesse quando eles gostam de uma pessoa. Então eles não procuram fazer joguinhos, não são dados a romantismos. Para eles o amor é uma aventura de alegria, de empolgação, de emoção. Então essa é a maneira como eles gostam de viver. Então eles estão sempre dispostos, né? Não é aquela pessoa que está desanimada, eu não tô afim, não. Ele está sempre bem disposto. São companhias assim formidáveis. Eles estão sempre cheios de histórias para contar, não medem esforços em agradar o outro também na relação. Tem essa característica muito positiva. Então a paixão de Áries, ela tem essa coisa de ser contagiante, né? E qual que é o combustível deles? É o entusiasmo do outro também, porque eles querem ver essa reciprocidade. Porque se eles estão com uma pessoa que eles fazem de tudo, a pessoa está lá desanimada, ou ela tem uma natureza assim mais calma, pacífica, logo vão perder o interesse, tá? Então, se você se relaciona com um homem ou com uma mulher que tem esse ascendente, Sol, Lua, Marte, Vênus, né, em Áries, preste atenção. Não fica fazendo dramas, se lamentando, desanimando então na frente deles, nem pensar. Porque se ele te convida para um passeio, vai. Porque senão, se você fala, ah, não tô afim, eles podem arrumar ao outro alguém, certo? Porque as pessoas que têm as posições dos signos de fogo são geralmente assim. E por isso, assim, para se dar bem com Áries é melhor mesmo ter um posicionamento no fogo, certo? Vai ter uma sintonia melhor. Mas o que os arianos buscam, né? Qual que é o complemento natural deles? São as pessoas de Libra, os librianos, né? Porque o libriano, ele não é essa coisa afoita toda, não é. Mas ele tem um tipo de fogo que acalma o ariano na medida certa. E os librianos, eles são aqueles que se submetem à paixão. Então a gente já vai falar deles daqui a pouco, né? Então o libriano é aquele que larga tudo quando o assunto é amor. Ele não vai falar não para nenhum passeio, para nada, né? O libriano, amor é primeiro lugar. Então, outra coisa, né, que os arianos, eles não gostam de ver uma pessoa descuidada, né? Porque eles admiram a beleza do outro, como todo mundo, mas para eles, assim, gostam de ver que a pessoa está se arrumando, que ela está se apresentando bem, eles são competitivos em tudo, então eles gostam de se apresentar do lado de uma pessoa que também tem essa vontade, né, de se apresentar bem para o mundo. Então, com o tempo, eles vão acalmando aquele temperamento, eles são muito assim, de início eles são mais explosivos, né? Depois, com o tempo, vão ficando mais tranquilos e sempre se tornam bons companheiros. E a sombra do Áries, qual é? Os ciúmes, né? Porque o Áries, assim, os arianos, eles são muito competitivos. Então, ficar elogiando demais aquele amigo, aquela amiga, mesmo que se for um crush, como eles falam, crush, né? Nem sei falar, que mora lá do outro lado do planeta, ele também tem ciúme, tá? Então, o que acontece? Eles podem perder a medida e mostrar aquele lado ruim do Áries, que é a raiva, né? Aquela raiva que resulta em agressão verbal, às vezes até física, né? Quebra alguma coisa. Então, esse é um problema muito ariano. Eles também têm uma outra coisa, não medem as palavras, fala o que tem vontade na lata, na hora. Mesmo que na maioria das vezes vão pedir desculpas depois e tal. Esse é um problema, né, ariano? Você tem que aprender a controlar o seu temperamento, certo? Porque é a única coisa que te afasta de um bom resultado mesmo nas relações. E aí você vai descobrir que viver o amor na paz é muito melhor do que viver na guerra. Na mitologia, Áries é representado pelo casal Jasão e a Medeia, né? Então, Jasão é aquela força da conquista que vive buscando a paixão, né? E a Medeia, a capacidade da vingança cruel quando essa paixão é contrariada. Então, os arianos geralmente eles começam e terminam seus relacionamentos daquela maneira explosiva, incandescente, né? E causando e sofrendo traumas muitas vezes nos finais. Então, tem que também prestar atenção.
Eles são felizes quando finalmente eles encontram no outro esse ponto de equilíbrio, da calma, certo? Que vai apaziguando a sua chama. Porque desânimo e marasmo não tem nada a ver com calma, certo? Existe uma diferença. E assim, que acalma a sua chama, mas continua sempre aquecendo, né? O relacionamento que é importante. E touro, né? Vamos falar um pouco dos taurinos, né? Então, assim, touro é o quê? É a sedução. Então, o ponto forte do touro é o amor, porque eles são protegidos pela própria Afrodite, né? Então, o touro é toda essa, representa nisso a sua constelação. Então, o touro é como o quê? Uma música suave que encanta, um perfume que inebria, que não parece que não sai nunca mais, né? Então, o touro, ele meio que se mistura com o lado das sensações das pessoas, né? E essa é a maneira como eles capturam elas também para eles. Eles também são muito observadores, eles buscam no outro essa mesma arte, eles gostam de pessoas que são calmas, que são observadoras, aquela coisa, pessoas que encantam nos detalhes, né? Naquele jeito suave, mas também intenso. Então, o touro, ele tem muito bom gosto, geralmente, com tudo. Então, ele é exigente no bom gosto com relação ao outro também. E aquela coisa, o touro, ele tem aquela calma, ele não tem pressa no amor. O touro, ele gosta de olhar um pouco mais, ele vai fazer mais perguntas, vai querer sempre tentar de novo, certo? Ele é aquele que vai se aprofundando aos poucos. Então, o taurino, ele valoriza muito o olhar, a delicadeza do outro, gostam de conversas mais profundas, eles são bons ouvintes, né? O taurino, ele gosta muito das palavras, mas ele não é excessivo nas palavras, ele tem a qualidade nelas, certo? E eles são bons ouvintes, são muito carinhosos também. Os signos de terra geralmente são os que se dão melhor com eles, né? Porque eles têm aquela empatia natural, mas eles acabam, na maioria das vezes, sendo mais grandes amigos, né? Os que eles se dão muito bem com os signos de água, especialmente Escorpião, né? Que é o seu complementar, que eu já vou falar daqui a pouco. Então, a energia de touro junto com Escorpião, que também tem muitas características geofílicos, é muito harmônica essa junção dos dois, porque eles potencializam os seus sentidos mutuamente. Os taurinos, eles são pessoas seguras, estáveis, o que é muito bom numa relação, mas que também pode virar um problema, certo? Uma sombra, porque eles muitas vezes perdem o sentido do que é o amor e do que é segurança. E como eles naturalmente são acomodados, né? O taurino, ele não gosta de mudar muitas coisas na vida, quase nada. Então, eles podem muitas vezes se encontrarem presos num relacionamento sem amor, mas com condições materiais favoráveis, né? Isso daí eu tenho que ver que não é assim que se encontra a felicidade. O assunto aqui não é eu quero um bom relacionamento, só que me deixe segura. Não, você pode até ver em que ponto isso se encaixa com você. Mas aqui, assim, a gente está tocando mais num assunto quando mais sentimentos estão envolvidos. Então, os taurinos, eles têm que entender o quê? Que a sua relação com o amor é um compromisso de responsabilidade, porque eles carregam essa energia com muita força na Terra. Quando eles saem do seu comodismo material, né, e se abrem para essa energia, aí sim vai tocar aquela música que ele espera ouvir, vai chegar aquele perfume da sedução, e aí sim leva ele para aquele lugar mais profundo, mais sensual, que é o que eles buscam, certo? E a grande sombra de touro, onde está? Na possessividade. Então, touro, ele tem uma coisa muito controladora, que quer checar todos os movimentos do outro, né? Então, porque quando o taurino ama, ele se apaixona o quê? Pela sedução do outro. Então, ele sente medo que essa sedução que ele gostou no outro também se direcione para as outras pessoas. Vejam só, né? Então, eles não deveriam brigar com aquilo que trouxe o que ele tanto queria,
Então, a sedução do amor, ele não pode ficar desconfiado que ela está ali para todo mundo, né, Taurino? Seja mais seguro. E Órion, né? Vamos falar também da constelação de Órion. Para quem ainda não conhece aqui, a astrologia que eu aplico, que é a astrologia sideral, ela inclui mais 2 signos, né? 2 constelações importantes, de Ophiuchus e Órion. Então, Órion é uma constelação, assim como Escorpião, que ela tem uma incidência menor, né? São 7 graus apenas, mas acontece, tá? E não precisa só estar no mapa. Quero que vocês entendam essas apresentações como, vamos dizer assim, lições de aprendizado para todo mundo, certo? Então, Órion traz uma muito importante nesse sentido, porque Órion é aquele que representa o encontro consigo mesmo, em primeiro lugar, para depois você encontrar o outro. Porque Órion assim, é a energia que ela separa e interliga Touro e Gêmeos, certo? Então, Órion é esse buscador do amor que precisa antes se conhecer para reconhecer o outro. Órion, ele representa a jornada do ser humano em direção ao amor. Quando ele foge, é rejeitado, sofre preconceitos, sofre perseguição. Tudo isso o amor sofre na nossa sociedade. Então, Órion, ele no mito, ele perde a visão, depois recupera, para finalmente ele entender quem ele é. Aí ele vai na direção daquilo que lhe pertence. Então, Órion apresenta o amor como uma jornada de luta, de sofrimento, sim, mas também de entrega, né? Então, Órion é assim, ele chega num ponto que ele perde o medo de correr o risco de se entregar, de entregar até a própria vida por ele. Então, Órion é um dos mitos mais bonitos da mitologia clássica. Ela fala que o amor precisa de um lugar sagrado, né? Longe dos destruidores do amor. As aparências, os preconceitos que são impostos, né, pela sociedade, muitas vezes pelas próprias famílias. Então, esse lugar sagrado, ele não cabe nas convenções desse mundo, né? Que esse mundo, ele mais conspurca e corrompe o que significa a verdade do amor do que favorece. Então, o amor, quando ele tem essa pureza, né? As pessoas não sabem ou não têm capacidade de compreender. Porque é um amor que não pede nada em troca, né? Não julga, aceita as diferenças do outro. Então, esse é um grande desafio para medir se é amor ou não é amor, certo? Tá pedindo alguma coisa em troca? Tá julgando? Tá brigando com as diferenças do outro? Corre um sério risco de estar confundindo outras coisas com amor, né? Então, quando uma pessoa ela tem a honra, né, de ter uma posição de ascendente, Sol, Lua, Vênus ou Marte em Órion, né, ela vai sempre carregar um ponto de interrogação dentro dela sobre a qualidade, o propósito dos relacionamentos dela, mas principalmente sobre elas mesmas, né? Então, Órion, ele pode ser muito feliz, sim, quando ele encontra pessoas mais profundas, mais maduras, que ajudem eles a se entenderem melhor e a se transformarem naquilo que eles realmente são, né? E Gêmeos, certo? Gêmeos, vejam só, é a própria constelação das almas gêmeas, que é aquele par de mãos dadas, né, no céu que vem trazer a energia de uma importante lição para o ser humano, que é a inteligência, certo? A inteligência para os Gêmeos é fundamental, porque ele é aquele que precisa entender finalmente o outro, certo? Ele precisa entender a linguagem que o outro quer falar com ele, para ele conseguir entender aquilo como uma relação também. Então, os Gêmeos, ele é a constelação que mais busca se relacionar, aquela que mais precisa se relacionar. Vocês vejam aquele parzinho de mão dada, né? Então, eles carregam dentro dele algo, não, eu preciso de alguém, e eles nunca vão desistir. Então, Gêmeos, ele gosta muito de conversar, do mundo das ideias. Então, esse é o ponto de partida. Então, e também é o seu maior desafio. Por quê? Como eles são muito atualizados, né? Eles dominam vários assuntos, eles querem que o outro também acompanhe eles nisso.
mas nem sempre essa sintonia vem acompanhada, certo? Nem sempre, não é que a sintonia não vem acompanhada, o sentimento que ele tem não vem acompanhado de uma exigência. Como que ele faz uma exigência antes de se apaixonar? Depois, quando ele se apaixona, ele fica brigando porque a pessoa não tem aquilo. Veja só, vamos entender aí um pouco, geminianos, para vocês encontrarem aí um relacionamento mais feliz, né? Então, assim, é como se o geminiano ele precisasse, como os gêmeos, né? Ele mesmo se dividir em dois. Aquela pessoa que pensa e a pessoa que sente. Então, a pessoa que pensa, ela acredita que ela pode ser feliz se relacionando com uma pessoa que tem somente uma sintonia mental com ela. Então, daqui a pouco ela tá lá namorando um amigo, uma amiga, né? Não tem grandes paixões, ela acredita que aquilo tá indo bem. Então, assim, quando ela vê, não tá feliz. E aquela que sente? Aquela que sente pensa que pode ser feliz com aquela pessoa que ela desperta todo aquele fogo nela, aquele sentimento, mas é uma pessoa que rude, às vezes até grosseira, sem cultura, né? Então eles sofrem muito quando eles se apaixonam com pessoas assim, porque eles atraem muito pessoas assim, né? E eles acabam sendo vítimas de abusos, né? Porque Gêmeos, quando ele não tá feliz, né, com as posições, o comportamento da outra pessoa, eles são muito questionadores, eles argumentam até o fim e colocam o outro contra a parede, né, de tanta argumentação, que eles são mestres nisso. Então, isso acaba gerando uma fonte de brigas, de conflitos, porque as pessoas rudes, né, elas não conseguem muito tempo uma discussão argumentativa. Logo, eles já partem para ofensa, já partem para agressão. Então, isso acontece muito no campo do geminiano, certo? Então, o caminho do amor para você, gêmeos, é ser menos afoito, certo? Vai com calma. E assim, também se abrir mais ao mundo, porque o geminiano, ele está sempre pensando, mas interagindo muito pouco. Então, eles são atropelados por essas paixões violentas que acabam cobrando um preço muito caro. Então, as pessoas que atendem esses dois quesitos, gêmeos, olha, mental e emocional, elas existem sim, acredite, mas não desista não. Não fica procrastinando a vida, esperando que vai cair do céu ou de uma árvore como uma maçã, que não vai. Então, os gêmeos, ele se complementa muito com o Sagitário, o Centauro, né? Então, o Centauro tem aquela dualidade, o que o homem é capaz de ser com e sem conhecimento. Então, veja só, gêmeos, procura um Centauro mais evoluído no conhecimento. Tenho certeza que vai dar certo, certo? E também, assim, é por isso, você acalma um pouco mais o seu temperamento, que precisa também ser cuidado. Agora, e câncer, né? Câncer é o amor do passado, né? Então, câncer, a palavra amor é a palavra que define câncer, certo? Dentro das qualidades e adjetivos da astrologia, amor é a definição de câncer. Porque câncer é aquele que precisa sempre estar sentindo alguma coisa. E eles testam constantemente os seus sentimentos. Eles não conseguem se relacionar com nada sem o sentimento. Então, embora eles aparentemente, né, eles pareçam distantes, né, o botão do amor para o câncer está sempre ligado, disponível para qualquer momento ali, nele ser ativado. Então, a sua necessidade de sentimento é tão forte, né, que eles são muito fáceis de conquistar. Então, você dá um pouco mais de atenção, faz um elogio, demonstra afeto. Então, eles abrem espaço, sim, né? Eles nunca têm a porta fechada para o amor. O que poderia ser, assim, o paraíso perfeito, né? Se o canceriano não confundisse o amor com carência, confundisse o amor com insegurança, não confundisse o amor com necessidade de proteção. Então, é como errar a receita do bolo, né? Quando eles atraem, por exemplo, pessoas volúveis, mal definidas, eles sofrem muito, né? Aquelas pessoas que cativam e depois vão embora, né? Ou desistem. Então, os cancerianos, eles sofrem muito a perda de um amor. Eu digo assim que o canceriano é o que mais sofre da astrologia. E
Quando eles também tem o outro lado da moeda, né? Quando ele carrega para a relação as carências, né? Ah, então eu vou ficar com essa pessoa porque eu me sinto segura com ela, né? Eu preciso desse complemento. Aí eles acabam se vendo dentro de relações frias, controladoras. Aí a gente vai ver uma sombra de câncer, né? Que é o quê? Quando o amor fica ressentido, ele vira o quê? Vira raiva, vira ódio, vira aquela fonte de sofrimento constante, né? Porque eles têm que estar sentindo sempre alguma coisa. Se não é amor, é ódio, é raiva. Não pode, né, canceriano? Então, o canceriano ele precisa se cuidar no amor para que não ele se perca das suas qualidades fundamentais. Olha, cancerianos eles são afetivos, cuidadosos, muito amorosos, são pessoas sensíveis, delicadas, mas também muito suscetíveis aos humores dos outros. Por isso que eles mudam de humor, porque se qualquer coisinha mínima que ele percebe no outro, tchum, ele muda porque ele acha que foi com ele. Então ele tá alegre, daqui a pouco fica triste, tá rindo, daqui a pouco tá chorando, não dá, né? Então por quê? Tem que parar de confundir os seus sentimentos com os das outras pessoas, porque quando você faz essa mudança de humor, as pessoas também ficam assustadas, tá? Então, para viver bem o amor, Câncer ele precisa primeiro fortalecer o seu emocional, amadurecer a sua personalidade e aprender assim, a guardar mais os seus sentimentos. Não entra de cara já jogando, já tô amando, não. Espera, conhece mais a outra pessoa, faz mais coisas juntos, né? Depois aperta aquele botão do amor. Enfim, seja mais racional, tá? Então, Câncer se afina bem com os signos de água, mas Capricórnio é o seu complemento natural, porque ele traz a segurança e a compreensão que o Câncer precisa, sem aquela característica fria, né, que acaba despertando o lado negativo do Câncer. Agora, o Leão, vamos falar de Leão, né? O Leão é o amor em festa, né? Os leoninos, né, e não é só que o amor é uma festa, eles são os donos da festa, isso que é legal, né? Eles são, assim, pessoas altivas, autoconfiantes, né? Então eles encaram o amor como o leão na selva, né? Aquela coisa, como que é o leão na selva? Ele olha para a presa e fala, daqui você não escapa. Então os leoninos, quando eles veem uma presa, então assim, vamos chamar carinhosamente de presa, o ser amado que despertou a atenção do leonino, né? Então, eles agem exatamente como eu falei, como o leão. O leão, ele, é aquela coisa, ele firma o olhar, vai se aproximando devagarzinho, sem dar uma piscada, aí pá, pega, né? Então, olhe, dificilmente essa estratégia dá errado, certo? Por quê? Não é porque eles são os bonzãos, não. Porque, assim, aquele porte confiante, né, aquele poder pessoal impressiona, porque a maioria das pessoas é insegura no amor. Então elas acabam cedendo, porque o Câncer, tudo que ele não tem é insegurança no amor. E eles gostam sim de se exibir, estão sempre arrumados, são vistosos, certo? Mas tudo bem, agora vamos para a página 2, né? E quando não dá certo, tá? Olha, acontece, claro, tudo bem, sem sofrimento também, porque o leonino, ele ama, antes de tudo, a si mesmo. Então, se o outro não soube valorizá-lo, porque essa é a visão dele, não me valorizou, então tem quem quer, né? Isso pode parecer um egoísmo, autocentrismo, mas não é uma coisa ruim. Isso é, na verdade, a melhor fórmula para evitar os conflitos e os sofrimentos no amor. Se todas as pessoas aplicassem uma boa dose, certo, de amor próprio, os relacionamentos dariam muito mais certo. A gente veria muito menos sofrimento no mundo. Então o leão ele tem essa busca, né, pelo amor como uma caça, né, como uma festa também. Mas aquela coisa, e quando ele finalmente encontra? Nem sempre a festa é como ele esperava. Então, sabe aquela festa, né, que de repente teve gente que brigou porque bebeu demais, aí daqui a pouco aparecia a polícia, depois ainda tudo pegou fogo, né? Então dá essas loucuras na festa do leão quando ele se apaixona. Isso acontece muito, porque o leão, ele procura essas pessoas que impressionam também, né? Que gostam de causar. Então, assim como eles, né?
Então, assim, só que Leão, ele é também o coração, né? A parte do corpo regida por Leão é o coração. Então, ele não tem como dominar. Isso ele vai descobrir quando ele se apaixona, né? Não é só porque o outro ele escolhe, não, o outro é bonito, tem aparência, tem um bom currículo, né? O leonino faz muito isso, os leoninos, né? Então eles vão pelo currículo, só que daqui a pouco aquela coisa, né? Eles vão tentando aquela coisa. Vem amor, chega, né? Fica lá tentando engatar a marcha, o negócio não vem, porque não é assim. Então a gente chega nos momentos que eles vão encontrar o quê? O seu complementar. O complementar do leão é o aquariano, né? O aquário é aquele que vira o mundo de cabeça para baixo do leão. Ele apimenta aquela festa maravilhosa que ele queria dar. Então, assim, quem faz isso com toda a categoria do mundo é um aquariano. Eles são mestres maravilhosos em tocar fogo na festa. Então, para entrar no mundo aquariano não é qualquer um, por isso que eles se complementam, porque o leonino é aquele que compra aquela briga com coragem. Tudo bem, você quer tocar fogo na festa? Então vamos lá, vamos encarar. Porque coragem é o que o coração leonino tem de sobra, né? E ele não foge do problema do outro, certo? Eles vão enfrentar também, vão ajudar, porque aquele currículo que eu falo não quer dizer uma pessoa ausente de problemas, certo? O currículo do leão é outra coisa, né? Ele quer pessoas que se valorizem e que tenham uma postura de valor perante o mundo também. E não pensem que eles fazem quando eles encaram o problema do outro, não é por sacrifício, não, no fundo eles gostam, o leão gosta de encarar, né, um problema, ele meio que vem para a Terra meio de super-herói para isso, né. Então o amor de leão é um amor generoso, companheiro, é um coração que não se divide, ele se multiplica, certo? Então a grande sombra de leão é a vaidade de não ser contrariado, né? Eles são meio ditadores, amorosos, mas autoritários. Mas nada assustador, né? Porque eles também são fáceis de domesticar. Então, quando o outro é forte, é amoroso também, eles são, assim, os mais dóceis do mundo, tá? E os virginianos? Vamos falar desses virginianos, que é o amor que cuida, né? Então, assim, quem domina a esfera de relacionamento na era de peixes são os virginianos. Então, muito se fala do aspecto paternal, maternal nas relações, e ninguém encarna mais esse aspecto, né, de virar pai e mãe do outro numa relação do que um virginiano. Então, eles sempre vão observar o outro no sentido da necessidade, do cuidado, eles se colocam totalmente à disposição nesse sentido. Eles entendem a relação assim, olha, o outro precisa de mim. Isso é uma coisa muito positiva, tá? Mas acontece, qual que é o problema? Nem sempre as pessoas estão dispostas a viver um relacionamento assim, onde o outro está sempre lá vendo o que ela tem de dificuldade para poder apontar em primeiro lugar, que é o que o virginiano faz, antes de ajudar. Então, elas não vão querer ver também as suas dificuldades, as suas debilidades naquele diagnóstico direto, né? Porque o virginiano é assim, você tem esse problema. Eles põem com clareza, né? Então, assim, ele coloca, olha, você precisa de mim, eu tô aqui para te cuidar. Então, aí eles entram na vida do outro, assim, daqui a pouco, olha, você abre seu armário, nossa, tá tudo arrumado, né? Nossa, já tô com a minha agenda arrumada, o dentista já foi marcado, né? Olha o que tem para comer, a minha geladeira tá cheia de tudo aquilo que a minha dieta precisa, né? A conta bancária, até o psicólogo para ver se você não precisa de uma terapia. Então, assim, o virginiano, ele é altamente crítico e cuidador com essa crítica, né? Mas isso não significa, veja só, o virginiano não é que ele quer que você fique perfeito para ele. Ele ama você com suas problemáticas também. É porque a maneira que ele expressa o amor é assim, é cuidando, tá? Então, o virgem também é um amor companheiro, que sabe se divertir. Tem isso, parece que o virginiano é um chato, não é assim não. Então, mas saiba assim, se vai naquela festa com você, mesmo que em silêncio, né, você tá lá, ele não tá falando nada,
mas ele está contando todas as doses que você bebe. Aí no dia seguinte, o virginiano é aquele que joga na sua cara. Também depois de beber tantos copos, né? E assim, eles são inteligentes, são atualizados, admiram os aspectos filosóficos da vida, tem isso também. Até para acalmar aquele temperamento nervoso dele, né? Ele tem um temperamento nervoso que dispara muito fácil. É algo que eles têm que cuidar, né? Quais são os gatilhos deles, né? Não, com esse temperamento nas relações? Desordem, atraso, descaso, não cumprimento de promessas, isso aí toma cuidado. Então, se você se relaciona com uma pessoa de virgem, quando você combinar alguma coisa, seja muito claro, certo? Presta muita atenção nos detalhes, né? Como data, hora, porque eles vão cobrar. E assim, e ver um virginiano aborrecido não é uma experiência das mais agradáveis, não recomendo para ninguém. O problema maior do virginiano está nas próprias dificuldades dele, certo? Então, ele se cobra demais, ele se julga com muita rigidez, muito mais até do que ele faz com as suas parcerias. E aquela raiva que ele sente, na verdade, é de não conseguir vencer as suas próprias limitações. Então, só que assim, o virginiano, ele precisa se relacionar e tá com a comunidade, né? Porque ele não consegue se motivar a fazer nada sozinho. Ele precisa das pessoas. Então, numa relação, ele vê uma relação como uma oportunidade, aquela coisa, se o outro fizer, eu também faço. Então, quando ele fica ali implicando para você fazer aquele monte de coisa, é porque ele também quer fazer junto. Ele quer melhorar junto com a outra pessoa. Então, eles esperam dela um incentivo para eles também. Então, pode parecer uma hipocrisia meio maluca, né? Fica cobrando do outro que ele não faz com ele, mas não é. Eles são assim mesmo, certo? O problema está quando eles passam a culpar o outro pelos seus problemas, certo? Por quê? Porque eles querem receber um cuidado e uma atenção, a mesma que eles oferecem, só que eles esquecem de um detalhe. Eles não pedem essa atenção que eles dão. Eles cobram e reclamam coisas que eles não pediram. E mais, eles nem demonstram precisar daquilo. Então olha, virgem, para com isso, tá? Então, o virgem, ele meio que carrega aquele arquétipo, né, da virgem sagrada, né, da pureza, a perfeição, como uma obrigação. Então, eles têm que ser impecáveis, como uma pressão social imensa. Então, assim, as pessoas que cobram muito das outras, né, na nossa sociedade, tem toda essa característica virginiana. Então, nessa era de peixes, né, que é o seu complementar astrológico, esse é um aspecto do inconsciente social que vai gerar muitos conflitos externos e internos na vida deles. Quando eles param de brigar com o amor, né, de exigir a correspondência perfeita, né, que não se aplica nem a eles mesmos, né, aí eles vão ser felizes de verdade. Porque virginiano, assim, uma coisa que cabe bem para eles é pensar, olha, eu preciso conhecer os defeitos do outro. Não é, o outro não tem que ter defeitos. Eu quero que ele conserte os seus defeitos. Não, fala, eu já conheço o seu defeito. Então agora eu consigo me adequar a me relacionar com você. Pense assim. E Virgem, ele é muito sintonizado com os signos de terra, né? Porque eles compartilham muitas qualidades, né? Touro, Capricórnio, mas os signos de fogo são os que ativam as paixões kármicas deles, né? Que vão enfrentar de verdade. Mas os signos de água são os que são os melhores para a Virgem, porque os signos de água eles gostam de ser cuidados, certo? Mesmo o escorpião, que ele não tem esse lado, mas pelo menos o escorpião, ele entende a força do virgem e não vai brigar com ela. Mas para o câncer é perfeito, para o peixes, então, é o ideal, certo? Agora, essas pessoas frágeis, sensíveis, que precisam e valorizam os cuidados que você oferece, virginianos, veja só, às vezes elas fogem de você porque você é muito crítico. Então, isso, se você corrige isso, você vai ser felicíssimo no amor, porque você é uma pessoa incrível, tá? Então, essas pessoas da água, né, o pisciano, por exemplo, dá uma bagunçada na sua vida,
mas assim, pensa que faz bem para você um pouco de bagunça, tá? Porque esse mundinho perfeito e arrumado, você tem que, às vezes, refazer tudo aquilo, né? Para ter uma conexão diferente. Então, Peixes vai te mostrar, Virginiano, outras dimensões, vai abrir conexões mais profundas, vai ajudar você a se desapegar um pouco desse excesso, né? Com as tarefas materiais, tá bom? Bom, agora vamos falar de Libra, né? Os librianos. Libra, que é a estética do amor, né? O libriano é quase uma estátua grega de tão perfeito que ele se apresenta, né? Então, eles são pessoas clássicas, né? O libriano. Eles são pessoas que parecem sempre ser muito claras, muito objetivas, né? Aparentemente passivas, né? Mas eles guardam muitos mistérios. Eles, assim, são sempre bonitos, né? O libriano, ele tem uma preocupação em como ele se apresenta na sociedade, a aparência dele. Não é uma coisa para o outro, é para ele mesmo também. Ele é aquele que se sente sempre observado, né? Então, dentro desses mistérios, né, que eles guardam, né, por trás daquela capa de ponderação, né, eles são, eu falo que o libriano é como os vulcões, né? Você olha um vulcão, tá lá um tempão, então parece o quê? Vamos pensar assim, um mundo, né? No mundo quando ainda não se sabiam que eram vulcões, então parece o quê? Uma montanha. Nossa, que montanha bonita! Olha que solo fértil que está ao redor dela. Olha, nessa região tem lagos quentes, né? Então, olha, é tão bom ali que acontece? Um monte de gente já está ao redor. Calma, aquilo pode mudar algum momento, inesperadamente, né? E vai mudar mesmo, certo? Então, o libriano é aquele que entra em erupção em algum momento. Então, o amor faz muito isso, certo? Principalmente, literalmente. Então, pode ter certeza que vai sair fogo para todos os lados, né? Então, assim, para tirar um libriano daquela harmonia aparente, só o amor mesmo. Então, eles vão sempre apostar tudo, colocar tudo em risco se precisar. Então, ele tem uma coisa meio que de tudo ou nada quando o assunto é amor, né? Teve uma época que eles consideravam que Libra fazia parte da constelação de Escorpião. Não faz, né? Mas assim, tem algumas coisas que tem uma semelhança também, viu? Pode ter certeza. Então, eles, aquela aparente calma, né? Aquela tranquilidade, né? Se você tem um libriano que ele tem essa característica no relacionamento, toma cuidado, viu? Porque se a paixão atravessar o caminho, ele vai embora, sem medo de se entregar, sem culpa, sem remorso, sem nada. Mas Libra, muitas vezes, vai perder. Muitas vezes, né? Ele vai perder. Para aprender o que é a importante lição da vida dele, que é o jugo colocado sobre a sua cabeça durante toda a vida, que é a lição do equilíbrio, certo? Olha, um arquétipo mitológico de Libra, né, no amor. Paris e Helena de Troia. Totalmente libriana aquela história. Ela é a linda que fica lá do lado do Menelau, vem o Paris, olha, eles largam tudo, põem tudo a perder, põem tudo em risco, aí morre família, primeira coisa já morre o Paris, né? A ilha dele é destruída, a Helena perde, fica lá tendo que se submeter a uma série de maus tratos, né? Então, assim, isso daí é um mito de Libra, não para ele ver, nossa, meu amor só acaba em tragédia, não. Ele tem que ver assim, quando você perde o equilíbrio, é isso que acontece. Porque o outro mito associado a Libra são o que? As vestais, né? Os templos de Vesta, que eram as noivas, né? Toda a tradição das noivas da nossa cultura ocidental veio de Vesta, né? Então, as mulheres que eram preparadas, elas eram preparadas para serem sacerdotisas. Então, elas só podiam se casar depois de aprender o que é ser uma sacerdotisa. Então, ela aprendeu tudo sobre o mundo espiritual, aí sim, ela podia se casar. Porque os librianos, eles têm que aprender esse equilíbrio verdadeiro, né? Que vem da onde? De dentro, da união da alma com o corpo, do mundo espiritual com o mundo material. Que o desenvolvimento da alma e não só do corpo é o que vai fazer essa harmonia.
Então os librianos, eles são assim, são graciosos, são cativantes, sabem realmente encantar as pessoas, mas eles passam também uma impressão de não pertencimento, como se eles quisessem a qualquer momento que surgisse aquele turbilhão, né, que aquele vulcão entrasse em erupção, como se algo neles sempre tivesse a essa espera. Então eles ficam muito passivos com a vida até isso acontecer. Então vamos buscar encontrar mais equilíbrio, tá, Libriano? Então, assim, eles são elegantes, são clássicos, como eu falei, têm essa aparência impenetrável, né? Guardam esses desejos intensos e eles gostam de serem desafiados, né? Eles desafiados pelo fogo, né? Os signos de fogo, que eles admiram muito a coragem, né? Mas eles são muito empáticos com todos os outros signos também. Mas eles, vejam só, eles não são volúveis. Os librianos, quando eles amam, eles são muito intensos, eles podem guardar um afeto durante toda a vida, tá? Porque amar naquela intensidade do vulcão não é toda hora que acontece mesmo, né? Agora vamos falar dos escorpianos, né? O escorpião, que é o amor do tudo ou nada, né? Então, o escorpião vive de uma maneira diferente, isso tudo ou nada, vamos falar um pouco. Então, assim, o escorpião, ele é uma incidência rara, né? Escorpião, o Sol só ilumina a sua constelação 7 dias do ano. Então, a passagem de Vênus, de Marte, por eles têm uma média, assim, são curtas. A Lua, ela passa por mês uma média de 3 horas e meia só, e ele acende na linha do horizonte só alguns minutos do dia apenas, né? Mas esses bilhetes premiados, eles existem, certo? E quando acontecem, né, eu vejo muito nas minhas leituras astrológicas, são muito intensos. Então, o escorpião é assim, ele não brinca de casinha, tá? No amor, eles levam muito a sério. Então, escorpião, ou ele não está se relacionando com ninguém, ou ele está se relacionando totalmente com uma pessoa. Então, se vocês estiverem se relacionando com alguém que tem essas estrelas em evidência, presta muita atenção no que eu vou falar aqui, tá? Escorpião, ele traz uma aparência sempre despretensiosa, né? Ele nunca mostra que está interessado numa pessoa, em alguém. Ninguém suspeita jamais do interesse do escorpião. Na verdade, eles estão avaliando o outro. Quanto mais eles têm interesse, menos eles demonstram que eles têm, né? Eles estão avaliando o outro, a situação, para ver se vale a pena, certo? Quer ver se o outro é forte o suficiente para aguentar a sua intensidade, porque não é para qualquer um. Escorpião é assim, ele é literalmente essa definição, não é para qualquer um. Então, assim, se a pessoa é estável também, né? Porque escorpião, ele exige lealdade total, compromisso completo. Então, ele vai seduzir do jeito próprio dele, totalmente diferente dos outros, né? O escorpião, qual é a característica, né, da sedução do escorpião? Ele tem um olhar, né? Acho que é o dono do olhar, né, da astrologia. Então, assim, aquele olhar penetrante, né, que eles têm intenso, não é qualquer um que sustenta o olhar de um escorpião, não. Nem eles mesmos, né? Às vezes eles evitam olhar porque eles sabem o efeito que causa, né, quando eles olham. Então, por isso, eles dispensam os excessos de vaidade, das estratégias da conquista, certo? Eles puxam o outro de uma maneira envolvente, firme, eles são muito seguros desse poder, viu? Eles também são altamente intuitivos, telepáticos, eles já percebem de cara se eles vão ter um bom resultado ali. Então, porque eles observam com muita profundidade. Porque para eles, né, eles têm que ter certeza que o terreno do outro é firme. Para não se assustar, né, quando conhecer o seu interior, né, vamos lembrar que Escorpião é regido por Plutão, né, então é o dono do submundo, né. Então, assim, Escorpião, olha, eles não gostam de banalidades, né, de pessoas com pouco conteúdo, assuntos bobos demais, aleatórios, não gostam. Eles procuram, assim, pessoas mais sensíveis, mais profundas, que até pessoas que carregam alguma dor, né?
Escorpião, ele não se assusta ou julga o sofrimento de ninguém. Na verdade, ele gosta de compartilhar com as pessoas os problemas delas, tá? Eles não só vão suportar tudo aquilo, como eles também vão ajudar. Mas eles mesmos, com os seus problemas, eles são mais fechados. Eles guardam mais os seus mistérios, né? As 7 chaves. Então, com o tempo, o amor de Escorpião, ele leva o outro para esse mundo secreto, aquele mundo espiritual, telepático, né? Parece que você está entrando no castelo do Conde Drácula, né? Que é o Escorpião, assim, ele elimina logo o óbvio, né? Ele dispensa as palavras sem sentido e ele cria, assim, um entendimento profundo com o outro. Então, entrar no mundo de Escorpião é um compromisso de alma, tá? Você nunca entra, eu só beijei, abracei, viajei, não. Entrou no mundo de Escorpião, a alma cobra um pedágio, tá? Não tem meias medidas, é o famoso 8,80. Então, a astrologia tropical, ela criou muitos estereótipos negativos sobre o Escorpião. A maioria são falsos, injustos, né? Que eu quero esclarecer muito aqui. Vamos lá, são 3 pontos fundamentais. Primeiro, que eles são possessivos, né? Não é verdade. Escorpião e autodestrutivos, não é verdade. Eles não são possessíveis, é assim, eles possuem o outro. E tem uma grande diferença nisso. Porque assim como Hades e Perséfone, né, que é um mito de Escorpião, eles capturam a alma um do outro. Por isso, a pessoa que se relaciona com o Escorpião nunca mais vai esquecer aquela pessoa para o resto da sua vida, porque uma parte da alma dela ficou lá. Segundo mito negativo sobre o Escorpião, mitos modernos, né? Porque isso daí não é da mitologia, isso daí são dessas análises mais empobrecidas da astrologia, que eles são vingativos, né? Então, essa palavra vingativo, uma super inverdade, porque Escorpião é aquele assim, quando ele é insultado, quando ele é ferido, porque primeiro, assim, para insultar e ferir o Escorpião, tem que ser assim, gente de muita coragem. O Escorpião, ele tem uma presença de poder pessoal que causa 99% das pessoas um certo medo, uma certa, né, um certo temor, assim, de como vai ser recebido. Então, geralmente, eles falam mais por trás do que na frente, né? Mas se eles são insultados, feridos, né, de cara, né, simplesmente o Escorpião, ele vai embora. Essa coisa de política de cancelamento, de bloqueio, né, que nem tanto se fala nessa nossa era tecnológica, entre aspas, social, né, certamente é um princípio da energia de Escorpião. Então, Escorpião é assim, sempre foi assim, ele corta completamente um desafeto. Então, assim, nunca mais ele é aquela coisa do 8,80. Ele não vai ficar batendo boca, não faz isso. Ele não vai mais procurar, nem falar, nem pensar naquela pessoa. Talvez isso possa significar uma vingança para alguns, porque a indiferença, né, ela pode ser mais sentida como uma ferida do que a raiva que se expressa na briga, né? Mas assim, o que acontece com o Escorpião? Eles carregam uma energia muito forte, certo? É uma energia que assim faz parte deles, não é? Eles não fazem nenhum tipo de feitiço para ter aquela energia. Faz parte do escorpiano carregar a energia de Plutão. Essa energia que eles carregam, sim, essa pode não concordar com a simples exclusão do escorpião. Ele só foi embora. Não. Aquela pessoa que prejudicou, ela pode vir a sofrer consequências kármicas, porque ela abriu um conflito com alguém daquele calibre, certo? Mas eles mesmos são fortes emocionalmente, eles vão embora, vão reconstruir suas vidas novamente e acabou. Terceiro, né, mito sobre o escorpião, que eles são muito sexualizados, né? Outra inverdade, porque não é porque o escorpião, ele leva aquela coisa do 8,80, então ele leva a arte do sexo com mestria, que ele é um compulsivo. Ao contrário, ele é muito seletivo, é 8,80. Então, assim, para se relacionar com qualquer pessoa de qualquer jeito, ele nem sai.
e eles conseguem ficar longos períodos sem se relacionar com muita tranquilidade. Então, o escorpião é a energia do sacerdote, a energia da sacerdotisa. Tem muito, porque eles têm muito autocontrole. Eles são pouco impulsivos, certo? O escorpião jamais quando ele tem por exemplo, alguém vai lá, pá, dá um tapa nele. Ele vai olhar muito profundamente, refletir o que é que está acontecendo com essa pessoa, para depois ele ver, assim, todos os impulsos de escorpião são controlados. Ele é assim. Então, agora, a grande verdade é que eles despertam muito a sexualidade dos outros, certo? Então, por isso eles causam essa impressão. Então, a sexualidade deles mesmos, eles buscam sempre uma experiência tântrica, espiritual, mais profunda. Então, o escorpião, assim, tudo ele faz com a alma. Ele não tem aquele momento, esqueci de fazer isso aqui com a alma. Não, ele faz parte constante da vida dele. Então, por isso, eles são um pouco solitários, né? Então, eles seguem aquela máxima do Nietzsche, né? O Nietzsche, ele falava que ele só troca a minha solidão por uma boa companhia, certo? Então, eles querem mostrar aos outros, né? Ao outro, quando ele está se relacionando, amando alguém, que o mundo da alma não é um lugar sombrio e pesado, mas é um lugar suave, cheio de beleza, com muito amor, tá? Então, o escorpião é uma energia muito ligada ao Filcus, porque ele declina completamente com o Filcus. Então, é uma energia protegida por ele, que é o mestre da cura, que eu vou falar em seguida. Então, numa complementação de relacionamento, o complemento de escorpião é touro, né? Porque touro consegue ver a beleza interior de escorpião, trazer o afeto que ele tanto precisa também. Porque escorpião, ele é um pouco esquivo nas demonstrações de afeto. Eles são estranhamente amáveis com as pessoas que eles não gostam e são implicantes com as pessoas que eles amam, certo? Essa é uma das suas grandes controvérsias, né, idiosincrasias. Eles não são dados a elogios, a declarações. Eles acham assim que o outro tem que ter certeza do amor dele, assim como ele tem do outro. Mas não é bem assim, escorpião. Vocês precisam ser mais afetuosos, sim. Nem todos são como vocês. Muitas vezes vocês perdem o amor pelo outro achar que vocês são indiferentes, tá certo? Bom, agora vamos falar de Ophiuchus, né? Ophiuchus, o amor da cura, do renascimento. Então, Ophiuchus é uma energia muito especial, como eu sempre trago aqui. Mas agora vamos entender como ela se apresenta no amor, né? Porque o Ophiuchus não é uma coisinha pequena, são 19 dias que nós carregamos essa constelação, e tem muitas pessoas que têm sintonias nos seus mapas com a energia de Ophiuchus, né? Bom, então Ophiuchus, né? Ophiuchus, ele traz um pouco do escorpião, né? Como eu falei, eles se declinam juntos, né? Na astrologia sideral. Então, assim, Ophiuchus, eles também são intensos, profundos, também são muito ligados à alma do outro, mas Ophiuchus, ele vai acender a luz da cura no relacionamento também. Então, eles têm um radar aceso o tempo todo conectado com o sofrimento. Não é uma coisa intencional, certo? É uma coisa natural. Eles têm uma empatia natural com as pessoas que sofrem, que carregam dores de alguma maneira, traumas, problemas. E essas pessoas também são meio que imantadas para eles, né? Estão sempre juntos, né? Como médico e paciente no consultório, né? Então, o Ophiuchus, ele tem uma relação generosa com o afeto, né? Então, assim, esse é uma coisa que é uma coisa boa num sentido, assim, se a gente vivesse num outro tipo de planeta, que não o planeta Terra, né? Porque, assim, o Ophiuchus, ele é generoso demais, ele distribui à vontade, ele não economiza amor. Se alguém procura afeto, oi, tudo bem? Eles dão. Então, o que pode ser um problema para a vida deles, por quê? Essa pode parecer para os outros que é uma atitude volúvel.
quase promíscua, mas não é isso, né? Porque eles simplesmente, né, de uma maneira inconsciente, eles encaram o afeto como uma ajuda, certo? Então, uma atitude de doar como uma cura, né? E assim eles se veem muitas vezes presos em relacionamentos vazios, sem amor de verdade. Daí eles vão ter que enfrentar a parte mais difícil e sempre traumática para Ophiuchus, que é o término de uma relação, o término de qualquer coisa, né? O Ophiuchus, ele tem pavor que as coisas terminem, que as coisas morram, né? Essa palavra nunca, eles gostam que façam parte do seu vocabulário. Então, assim, deixar alguma coisa terminar, perceber que causou sofrimento no outro com isso, né? É o grande pesadelo de Ophiuchus, mas é a sua maior escola no amor. Na vida, eles mesmos carregam, né, experiências muito dolorosas para eles mesmos, né, de relacionamentos que morreram, né, mas deixaram feridas que são muito vivas na sua vida. Então, o despertar de Ophiuchus no amor geralmente começa numa relação de cura. Então, ou quando eles veem no outro algum problema, algum sofrimento que eles podem ajudar, certo? Ou o contrário, quando a outra pessoa surge na vida deles como alguém que pode ajudá-lo com a sua própria dor, com o seu próprio sofrimento. Então, aí a cena do amor está armada, certo? Entrar na vida de Ophiuchus sem o sofrimento junto não acontece, porque é uma coisa assim, é como faltou farinha, fermento no bolo deles, né? Então, eles são aqueles que aprendem a incorporar rápido, né, o sentido das palavras do casamento, ó, na riqueza e na pobreza, na alegria e na tristeza, porque quando as problemáticas do outro não se apresentam de cara, né, logo em seguida pode ver que não vai demorar nada, já vai se apresentar. Mas eles enfrentam sem medo, né? Então, essa é a própria energia do sacrifício, da resiliência. Eles são dispostos a curar. Tudo bem, você tem esse problema, nunca vai ser uma pessoa de Ophiuchus que vai falar: nossa, que problema horroroso, quero evitar essa pessoa com esse problema. Se ele gostou, aquela coisa, olha, vem, traz o cachorro, o papagaio, o periquito, baixa os móveis, eu compro tudo, certo? E o que muitas vezes acontece é o quê? É que aquela coisa, o paciente tem alta e vai embora, né? Então ele foi lá, ajudou, abraçou tudo, mas o outro lado não teve aquela mesma ligação que ele teve, emocional, e vai embora. Aí vem também um grande sofrimento, né? Tem sempre um grande antes e depois das pessoas que se relacionam com alguém de Ophiuchus, sempre para melhor, né? Eles sempre, é como se eles fossem assim um rito de passagem para a melhora da vida de muitas pessoas, né? Mas Ophiuchus, ele, né, leva ele mesmo, né, um longo caminho para resolver as suas questões, né, as suas questões pessoais, que é amadurecer a sua sexualidade e parar de desgastar a sua energia de cura em afetos sem amor. Então, a constelação, vejam que o Ophiuchus é representado pela constelação do homem segurando a serpente. Então, representa o quê? A necessidade de dominar os instintos para poder sacralizar a sua energia vital. Esse é o caminho para o Ophiuchus. Então, ele tem que entender que o amor é uma energia que funciona para ele não quando ele distribui e dispersa, mas quando ele concentra e constrói. Essa é a energia de Ophiuchus. E um mito que eu associo ao Ophiuchus, né, no amor, é Ísis e Osíris, certo? Ísis e Osíris, no casal egípcio famoso, né? Não só famoso, mas assim é um grande pilar da nossa mitologia. Então veja só, Osíris, né? Osíris, ele é morto e cortado em um monte de pedaços pelo Sete, o irmão invejoso dele, o irmão rancoroso. Nem vou entrar no detalhe aqui da questão mitológica, né? Mas acontece isso com ele. Então, os três mitos são Ophiuchus, certo? Então, ele é Osíris, Osíris representa o quê? O valor,
aquilo que faz sentido, certo? Todas aquelas qualidades ótimas. Tá? 7 é o lado dispersivo, por isso que é destrutivo, certo? Então, o Filcus, ele sempre perde quando ele dispersa a sua energia. Então, aí entra 7, né, que vai sempre levar ele para vamos dizer assim, um circuito de vida onde tem que ter uma morte para ter um renascimento. Então, vão ser aqueles momentos de antes e depois na vida. E Ísis, ela representa o quê? O amor. O amor que integra, que reconstrói, que é a energia de cura dele. Então, na história do mito, né, Ísis, ela junta todos os pedaços de Osíris e traz ele de volta para a vida. Então, assim como o Filcus, ele sempre renasce, né? Ele tem fases de perdas, grandes perdas e grandes reconstruções de vida, mortes e renascimentos. Então, o amor é uma energia de renascimento para ele, fundamental. Então, o Filcus, ele se completa com a energia do que? De Órion, né? De Órion de Touro também. Mas Órion no sentido de pessoas, não de necessariamente alguém que tenha nascido ou algum elemento nessa constelação. Então, ele se completa com a energia das pessoas que são buscadoras, né? Buscadoras um pouco perdidas, que já foram rejeitadas, né? Então, assim, ele tem essa relação de se completar com pessoas que já sofreram muito, mas souberam superar. Então, o Filcus, ele valoriza muito, né? Talvez não explicitamente, mas ele valoriza muito o sofrimento do outro, certo? É como se ele tivesse alcançado uma dignidade. As cicatrizes, né? Então, o Filcus, ele precisa ver o amor como uma jornada de cura, de renascimento, porque sem essa energia, todos os seus propósitos de vida, porque o Filcus tem uma coisa muito bonita, né, que ele é cheio de propósitos de vida, né? Os seus propósitos de vida não vão ter sentido sem amor, tá, o Filcus? Então, para de dispersar e começa a concentrar. Agora, e Sagitário? Né? Sagitário é o amor com fé, né? Que acredita, o amor da alegria, né? Então, o Sagitário, ele é muito empolgado pro amor. Então, para eles, a porta do amor nunca está fechada, né? Mesmo se eles estão se relacionando com alguém, a porta, ela fica com uma frestinha sempre aberta ali, né? E isso pode ser um problema, muitas vezes, nas relações. Porque, olha, não é que a fidelidade para os sagitarianos seja um problema. O sagitariano infiel, às vezes ele até é, né? Mas assim, não é todo mundo sagitariano que está disposto a ter um relacionamento aberto, descompromissado. Aí você vai perdendo, colecionando relacionamentos durante a vida sem se prender de verdade a ninguém. Então, não quer dizer que, como eu falei, como que eles são infiéis, né? Porque não é disso que se trata. Vamos lá. Sagitário, ele preocupa a vida dos parceiros porque eles têm uma noção de liberdade constante que afasta esses parceiros. Então, eles saem, continuam saindo com os amigos, mantendo a amizade estreita com os seus ex-parceiros. Eles gostam muito de flertar, independente da situação. Então, mesmo sem a traição literal, né, ele pode fazer tudo isso e não trair literalmente, mas mesmo sem a traição literal, essas aparências também irão comprometer a segurança da relação. Então, para eles, isso daí é muito natural, né? Tem até uma lógica moderna no argumento deles, mas a realidade social do relacionamento nem sempre funciona assim. Por isso, muitas vezes, eles se tornam, assim, grandes colecionadores de namoros, até de casamentos. Então, vamos entender esses centauros, tá? Então, o Sagitário, ele precisa de espaço, de liberdade. Ele é um amante da vida também. Então, o outro tem que ver, as pessoas que se relacionam com sagitarianos têm que ver isso como suas qualidades, não como ameaças para a relação. Então, se você está amando alguém de Sagitário ou quer ocupar um espaço melhor na vida dessas pessoas, seja livre também, certo? Porque com certeza ele, assim, a liberdade dele não é uma liberdade egoísta.
eles vão te convidar para as atividades deles, querem que você participe. Se você tem a sua liberdade, convida, ele também vai participar da sua, certo? Então, não, é aquela coisa, não fica tentando prender, controlar, senão você vai perder esse jogo com certeza. Então, os sagitarianos, eles podem tolerar tudo, menos prisão e controle, por maior que seja o amor do mundo, certo? E aí você vai perder de estar com a pessoa incrível que ele ou ela podem ser. Então, o Sagitário, olha, ele tem uma coisa muito bonita também, eles gostam do conhecimento. Então, eles gostam de pessoas inteligentes. Sagitário não é aquele que vai ficar sentado falando de coisas pequenas, banais, reclamando da vida. Não, eles têm um campo de ideias incrível, ele estuda muito, né? Então, assim, eles gostam de pessoas inteligentes que conversem para se relacionar. Esse é um ponto aonde eles são fixos, aonde eles ficam estáveis do lado de alguém, né? Então, eles valorizam muito isso. Então, o problema de Sagitário é o quê? É o exagero. Então, ele quer ser tudo, quer fazer tudo, e nem sempre o outro está disposto a fazer isso, certo? Então, assim, ele não tem que brigar com o outro, ou culpar o outro, porque ele não quer fazer tudo o que você quer. Então, talvez eles queiram, as pessoas que não estão aceitando fazer tudo que você quer, porque você é exagerado, elas podem estar tentando te ensinar a não correr o tempo todo, certo? A se direcionar um pouco mais, trazer essas paixões de melhor qualidade para a sua vida, né? E essa capacidade de acumular conhecimento também, né? Para você investir mais nisso, porque nisso os sagitarianos são muito bons. Então, esse é o temperamento agitado, expressivo dos sagitarianos, né? O que é uma coisa muito envolvente. E quando eles se apaixonam de verdade, né? Eles são muito dedicados, sempre são uma presença alegre, interessante. Eles são aqueles que gostam de viajar, de planejar viagens incríveis, o futuro, certo? E assim, sonhar com alguma coisa que ainda não, mas eles têm toda uma disposição, acreditam que tudo pode ser melhor, né? Então, assim, aceitar o convite para participar desse mundo, né, cheio de atividades, é uma coisa muito positiva, né, num relacionamento, se relacionar com eles. Bom, tá longo esse vídeo hoje, né, porque eu decidi fazer, eu queria no início fazer uma constelação por semana. Falei, não quer saber de uma coisa? Eu vou fazer todas de uma vez, porque daí, coitado, imagina a pessoa da última constelação, tem que ficar esperando 3 meses para falar do signo dela, né? Então, procurei sintetizar um pouco mais para falar de todas, né? Mas vamos lá que está quase terminando. E Capricórnio, agora é a vez dos capricornianos, né? Então, Capricórnio, para eles, o amor não é um objetivo, é uma meta, né? Então, assim, quem disse, né, que é o sério, concentrado capricorniano, ele não ama. Não parece às vezes, né? Capricórnio é aquele que não disfarça, que não demonstra nada, né? Mas ama sim, claro que ama todas as pessoas, né? Só que o Capricórnio, ele coloca o amor no mesmo lugar que ele coloca todas as conquistas da sua vida. Negócios, compra da casa, troca de carro, né? O amor tá naquela lista também. Então, tem que ser sólido e tem que ser perfeito também. Então, eles são aquelas pessoas que têm o seu ideal bem formatado dentro de si. E como eles são muito confiantes, né? Eles têm sempre a certeza absoluta de que tudo vai dar certo, que vão encontrar, né? Então, assim, o amor, ele não pega o capricorniano de sobressalto, né? Eles não são do amor à primeira vista. Isso não acontece com o capricorniano, tá? Não. Primeiro, eles sempre vão analisar bem objetivamente, friamente até a outra pessoa. Se causou uma primeira, não um amor à primeira vez, uma primeira boa impressão, aí, né, aquela coisa, puxa, me deu uma boa impressão. Agora, sim, eu quero saber tudo dessa pessoa, é o segundo passo deles, né? Olha, família, sabe aqueles que ficam perguntando tudo? Como que você foi na infância? Do que você gosta? E aquela coisa, né? Se tem coisas em comum e tal. Assim, se o quadro for bom, né? Porque eles são muito exigentes, tá? Daí começa a fase da conquista. Depois que dissecou o outro, né? Aí começa a fase da conquista. A fase da conquista do Capricorniano é aquela clássica, né? Presentes, jantares, viagens, né? Caras, né? E pasmem, eles até ficam sedutores, né?
Que não parece. Então, 99% das vezes eles são bem-sucedidos. Nenhum outro signo, nenhum outro, nem taurino, nada, né? É tão bem-sucedido na conquista como o capricorniano. Então, eles, aquela coisa, eles não se apaixonam pelo outro. Eles decidem pelo outro. Eles decidem aquela pessoa, certo? Então, olha, parece uma coisa de filme, né? Um plano perfeito, olha que vida feliz, não é mesmo? Mas, às vezes, não só muitas vezes, dá errado, né? Então, onde dá errado? Porque, assim, o capricorniano, ele é o signo da lógica, né? Então, ele gosta, respeita muito lógica, né? A equação do amor, que ele acha que conhece, é muito diferente, certo? A equação, quando ele abre a porta da vida dele, né? Com aquela frieza, aquele controle, né? Ele, aquela coisa dos passos, né? Primeiro me causou uma boa impressão, vou dissecar o outro, mas o amor entra nesse meio tempo, né? Então, assim, quando aquelas palavras mágicas, né, que ninguém sabe qual que é a sua, qual que é a do outro, a gente fala sem querer, né, que eu falo que a vida é isso, né, o amor é isso, palavras mágicas, misteriosas, que ninguém sabe a do outro, a gente fala, ativou, acabou, né, então ativa antes do esperado, aí aquele caminho, né, aquele caminho que para ele estava todo delineado certinho, aí ele começa a ficar angustiado, apreensivo, fora de controle, né, surpresa, o capricorniano se apaixonou. Daí o controle, a segurança vão para o espaço, o conquistador perfeito é que foi conquistado. E lá está outra pessoa fazendo com ele exatamente o que ele estava planejando em fazer com ela. Torcer com o dedo mindinho, né? Que eles são mestres nisso. Sim, o capricorniano tem dificuldade em lidar com os sentimentos. Tem. Porque ele acha que pode controlar tudo. Ele joga com o amor, porque no fundo ele não acredita no amor, certo? Ele, enquanto não acontece, né? Porque ele não acredita em nada que a pessoa fale, não, perdi a razão, a lucidez, a racionalidade, que são as 3 coisas que eles prezam, então ele vai achar, não, é mentira. Então isso é uma invenção de filme, de livro, fraqueza de poeta, né? Bom, então, né? Quando eles são desafiados pelas pessoas imperfeitas da humanidade, né? Então, entendo como imperfeitas, não é chegam pessoas ruins para ele, não é isso. Imperfeita no sentido do padrão perfeito, elaborado do universo capricorniano, certo? Ninguém alcança aquela perfeição, nem eles. Então, na luta interna que eles vão travar com os seus próprios preconceitos, certo? Com toda aquela equação, né? Toda aquela insegurança, aí sim ele vai ter que fazer aquela subida íngreme da montanha, né? O capricorniano, o animal de poder dele que é a cabra montanhesa. Então, que ela vive escalando aquela montanha íngreme pra caramba, que é o esforço, né? Que é o símbolo de quanto eles são esforçados, né? Aí ele vai começar a subir aquela montanha. Aí ele vai entender que o amor aplica outras regras. Não se submete aos seus padrões. O amor sim é que é exigente. O amor é que vai exigir que eles têm que estar à altura do amor, não o amor à altura deles, certo? Mas assim, como o capricorniano ele é mestre em se adaptar às dificuldades, certo? O capricorniano ele não é teimoso nesse ponto. Quando ele vê que o negócio perdeu, né, ele recolhe o chifre, aceita e faz plano B. Então, ele vai entender, vai entrar no jogo da conquista de novo, tá? Então, assim, o mito que eu associo a Capricórnio é Ulisses, né? Então, assim como Ulisses na Odisseia, né, no longo retorno para Ítaca, uma hora ele aceita, olha, por esse caminho você não vai, tem que ir pelo caminho certo. Aí ele vai lá e volta e encontra a Penélope, que vai estar lá sempre à espera dele, né? Bom, agora vamos falar de quem? Dos aquarianos, né? Então, aquariano, ele é a fórmula mais interessante da astrologia no amor, que é o caos do amor, né? Os aquarianos, eles têm, né, com aquele eterno princípio, o aquariano ele tem uma coisa que não adianta brigar, tá? Faz parte da natureza dele. A negação dos costumes. Se todo mundo faz de um jeito, mas aí é que ele quer fazer de outro. Então, assim, ele tem esse princípio da negação. Então, ele vai implicar com o amor também. Ele vai fazer isso,
pasmem, né? E olha, eles chegam a sentir raiva do amor, como se ele tivesse pego uma doença, né? Então, porque eles têm medo do que eles acreditam ser um aprisionamento, o padrão social, então eles vão lutar até não poder mais. Então, olha, assim, quando os aquarianos eles se relacionam, vamos falar relacionam, né? Então, aquela coisa, ele não tá amando, cara. Essa incidência na vida do aquariano é muito difícil, é muito rara, ele não é nem de longe aquele que fala, me apaixonei 200 vezes, não, pode contar que, olha, uma no máximo duas, se chegar a 3, aí eu desconfio que tem muitas outras configurações fora de aquário naquele mapa daquela pessoa, né? Porque quando assim eles se relacionam, porque assim ele não pode só, os aquarianos não podem só se relacionar com aqueles que amam, né? Que aí já tem até um desafio maior, né? Então eles vão se relacionar, porque todo mundo faz isso, né? Então assim, mas eles se relacionam assim, olha, com os dias contados para acabar. Então tá com um aquariano, se você não tiver certeza, com uma pessoa de aquário, que ela te ama mesmo, você pode, olha, a ampulheta tá virada, viu? Tá com os dias contados, porque geralmente é assim, por quê? Porque quando as coisas, eles têm um limite, né, para aguentar situações padronizadas demais, eles são altamente reativos a isso. Então, quando aquilo começa a ficar muito lala, né, eles acabam reagindo de uma maneira bastante imprevisível, que rompe as estruturas do outro até chegar ao fim, né? Mas eu tô aqui falando, como eu falei, dos relacionamentos comuns, né? Conceito que até, só de falar relacionamento comum, eles já têm alergia. Então, aqueles que o amor não chegou, porque quando o amor chega em aquário, e é daqui que é disso que se trata, né? O nosso vídeo. Quando chega, aí é outra história, bem diferente, né? Então vamos lembrar que Aquário, né, ele é regido por Urano, que é a energia do caos, né? Então é no caos que o amor se apresenta para Aquário. Inclusive Aquário, né, sem o caos não compreende nada. Então por que no amor ia ser diferente? Então o amor sem o caos chega a ser um diagnóstico fora da natureza deles. E até uma dica para os aquarianos, medir o amor pelo tamanho da confusão que veio com ele. Os tamanhos são sempre equivalentes, né? Os aquarianos, eles são muito racionais, como eu disse, eles são racionais, eles têm uma mente científica, eles não são racionais como o Capricórnio, certo? O Capricórnio é uma mente matemática. A racionalidade do aquariano é uma mente científica, ele analisa tudo como se estivesse num laboratório. Ele está distante daquilo. Então, mesmo quando eles estão apaixonados, tá? Porque acontece poucas vezes, como eu falei, mesmo assim, eles conseguem analisar a outra pessoa friamente. Então, e ele submete, e assim, tem uma coisa meio sádica, né? Não sei se sadomasoquista, porque o masoquismo não se aplica ao aquário, né? Mas tem uma coisa meio sádica, ele submete as pessoas às experiências mais estranhas, né? Some um tempão, faz uma situação totalmente fora do contexto, para ver como o outro reage. Eles gostam de causar, como se diz. Então eles ficam ali catalogando, poxa, então nesse tipo de movimento a pessoa se comporta assim, olha, aquele faz isso. Então eles têm isso, tá? Eles não têm assim uma coisa assim, ai, coitadinha, que pena, deixa eu abraçar. Não espera isso do aquariano. Então, as histórias de amor, né, de aquário, sempre estão... Você pega uma pessoa de aquário para contar as histórias de amor dela. Está sempre cheio de aventuras, de confusões, são sempre incríveis, né? Parece um filme, às vezes de ação, às vezes de terror também, né? Então, sempre algum caos fez parte da história. Então, assim, para entender melhor, eu acho que o mito que compreende melhor o aquário sempre é Prometeu, né? Prometeu, ele é o encarnadésimo, né, o aquário. Então, ele assim, ele tinha muita inteligência, independência, né? Então, só ele era capaz de prever o futuro, só ele era capaz de criar todos os seres vivos no planeta inteiro, né? Então, ele era aquilo, né? Então, se distanciou do Olimpo, tudo ele era de viés. Então, só que ele vivia aprontando confusões no Olimpo. Então, pegava coisa de lá, roubava, levava,
era fogo sagrado, era carne boa pela carne ruim, fazia um monte, né? Então teve numa das coisas que ele aprontou, Zeus ficou assim, se encheu, né? E falou, não, eu vou mandar um castigo para Prometeu, né? Aí ele decidiu, foi quando ele manda Pandora para a Terra, né? É que ele acho que foi o castigo que mais impactou Prometeu, mais do que o Cáucaso, né? Porque o Cáucaso, existia um sofrimento que Prometeu era capaz de aguentar, né? Agora Pandora não, Pandora também trazia a energia do caos. Então ele aprontava todas, então o que ele merecia? Pandora. Então Zeus manda fazer Pandora, falar, olha, eu quero a mulher mais linda de todas, né? E fizeram Pandora, que é a dona da famosa caixa amaldiçoada, né? Todo mundo já ouviu falar caixa de Pandora, é exatamente isso. Porque assim, olha, na terra de Prometeu só tinha homens, né? Então Zeus, ele mandou os deuses criaram Pandora, que era levando a mulher para a terra, mas assim, com a máxima perfeição. Então, quando ela chega na Terra, toda linda, abraçada na caixa, né? Então, Prometeu, ele já avisa o irmão, o Epimeteu, né? Olha, cuidado com essa mulher, ela vai arrumar confusão. Então, mas o Epimeteu é outro lado de Aquário, né? Então, assim, Prometeu é aquele que pensa antes de fazer, Epimeteu é aquele que faz, depois pensa, né? Então, mas não adiantou, Epimeteu foi lá, se apaixonou pela Pandora e casou com ela, né? Então, mas avisando a Pandora, olha, não abre a caixa, tá? Mas a Pandora, né, como ela faz parte da tríade, né, desse mito, que é o lado aquariano que carrega o caos, é que nem você conta um segredo para Aquário, fala, olha, eu tô te contando um segredo, mas assim, mortal, não conta para ninguém, mas ele fecha a porta, já tá contando, porque ele carrega essa energia, né, de que tudo que é aprisionado tem que ser liberto, certo? Tudo tem que ficar claro, né? Mas aí a Pandora, lógico que ela vai lá e abre a caixa. E de lá saem todos os males, né? Mas fica o quê? A famosa esperança. Então, em Aquário, né, Prometeu, ele é o quê? Ele é a racionalidade, que ela se perde com a chegada de Pandora, que é o amor. Então, Aquário é Prometeu, é Pandora também. E também é a caixa, né? Então, é aquela coisa, ele tem que fazer as pazes, né? Com a caixa se ele quiser reviver o amor. Porque a caixa é o caos, né? Então, ele não pode brigar com o caos que o amor traz, se o caos faz parte dele também. Então, o amor para os aquarianos vai gerar esse caos, essa confusão, vai desafiar a sua a racionalidade, vai obrigar ele a se desapegar dos seus próprios padrões, porque assim, o aquário, ele nega e detesta os padrões da sociedade, todos os que estão fora dele, mas eles mesmos criam os padrões deles próprios, né? Então, assim, como elemento fixo que eles são, pode reparar que o aquariano, ele quando ele gosta de uma coisa ou de um lugar, ele tá sempre fazendo aquela coisa naquele lugar, né? Então, o amor leva ele a ter que se desapegar de tudo isso. Mas é uma batalha, aquarianos, que vale a pena enfrentar para você vencer e ser feliz. Então, a caixa da esperança é a energia fixa, né, de Aquário. O grande amor nunca esquecido que mantém a eterna esperança, assim como aquele livro, né, lindo, né, do Amor nos Tempos do Cólera, né, que vão esperar a vida toda para se realizar, suportando todos os problemas, certo? Bom, agora, e peixes, o último, né, finalmente o último. Peixes, que é o que? A fantasia do amor. Então, o amor para peixes é tão especial, gente, tão perfeito, que eles têm medo de se realizar. Então, eles preferem sonhar, imaginar, e eles acabam amando mais a ideia do amor do que a sua manifestação. Porque a manifestação, muitas vezes, ela pode trazer os aspectos imperfeitos da realidade, né? Porque, olha, o mundo imaginário de peixes está sempre lá, esperando ansioso a sua visita. No mundo de peixes, assim, é perfeito, já tem um namorado lá, uma namorada, às vezes já tem até uma família formada, né? Eles são muito imaginativos. E vivem felizes nesses universos paralelos, tá? Então, eles recorrem para esse lugar sempre que a realidade fica dura, crítica, pressionando para que ele participe dela. Então, os piscianos, eles são os grandes românticos, né? A palavra
romantismo, aquele amor cantado nas músicas, né? Sabe aquela música que fala, meu Deus, tenho vontade de me apaixonar só porque eu vi essa música. Então, assim, é a energia do pisciano. Então, o pisciano é aquele que transforma o amor na potência da arte, faz uma obra-prima com aquilo. Certo? Então, quem consegue competir com uma obra-prima num universo paralelo do imaginário do Peixes, né? Ou ele vira um artista que canta aquelas músicas que você fica comovido só de imaginar esse mundo, né? Então, eles vivem dentro dessa onda, vamos dizer assim, né? Entre sintonias, né? Então, é assim, e é por Peixes, né, que Vênus está passando nesse momento, que eu já falei bastante tempo, vai ficar até 10 de junho, vejam só, né? Então, eu tô até fazendo esses vídeos para aproveitar esse movimento, né, para aproveitar e conseguir conciliar da melhor maneira, porque depois vai para Áries, já é outra energia, que eu venho falar só depois. Então, assim, Vênus nesse momento, em Peixes, né, ela está pedindo o quê? Mais qualidade no amor, mais cuidado, mais compaixão, né? Que são as energias de Peixes. Por quê? Os piscianos, eles são sensíveis. É preciso ter muito respeito pelos sentimentos deles. Olha, você se relaciona com uma pessoa de Peixes, você pode não ter as qualidades daquele príncipe, daquela princesa encantados que eles sonham em segredo, né? Mas eles amam você com os seus defeitos também, certo? Então, assim, eles não colocam esse mundo imaginário com uma concorrência com o mundo real. Só que eles também amam ali, eles precisam desse mundo e ponto, certo? Principalmente quando vocês não são tão pacientes com eles, né? Porque, olha, eles são muito resilientes, são compassivos no amor, mas tem uma coisa que eles não vão suportar na relação: maus tratos, ofensas, agressividade. Sabe o que significa maldição cósmica? Olha, maldição cósmica é o que acontece quando uma pessoa impinge sofrimento a uma pessoa de peixes no amor. É pior do que escorpião. É muito pior, porque você está ofendendo o amor no seu sentido mais elevado, tá? Porque quando eles abrem a porta do seu coração, é para valer. Gente, o mínimo que os seus parceiros e parceiras devem fazer é respeitar essas pessoas. Então, não fica implicando com os seus sonhos, esmiuçando as suas atitudes, as suas reações. Às vezes são um pouco estranhas mesmo, né? Ou ficar criticando as limitações deles. Eles são muito sensíveis. Quando o mundo material fica exigente demais, eles podem, certo, se perder um pouquinho, precisar da sua ajuda. Então, se ele precisar, de repente, sair para caminhar, para meditar, abstrair desse excesso de vida material na Terra, deixem eles em paz. Depois eles vão voltar renovados, com seu humor agradável de sempre, tá? Porque os parceiros muitas vezes reclamam porque tem que cuidar mais dos assuntos materiais da relação do que os piscianos, tá? Mas é porque eles não se dão conta de que os piscianos, eles estão cuidando muitas vezes sozinhos também da alma da relação, da alma do outro. Então o pisciano, ele faz uma renovação espiritual num relacionamento. Os piscianos, eles são feitos para o amor, então eles são encantadores, por isso eles nunca ficam sozinhos por muito tempo. A pergunta que fica para todos é aquela coisa: como não gostar de um pisciano? Eles são pessoas muito empáticas, que despertam assim afetos por todo mundo. Então, qual é a questão dos piscianos? Vamos lá. Eles carregam aquele grande ideal de amor, né? Que mesmo que eles não digam nada, a outra pessoa percebe, se incomoda. Daí começam as brigas e o ciúme. Então, assim, sim, o ciúme, porque o pisciano, ele é naturalmente envolvente, como eu falei, ele se dá bem com todo mundo. Então, parece que eles estão flertando com as outras pessoas quando eles não estão. Veja só que coisa incrível. Eles encarnam com tanta naturalidade esse papel da alma gêmea, né? Então, assim, muitas vezes as pessoas encontram, né,
Os piscianos, nossa, encontrei minha alma gêmea. Porque quando eles se aproximam das pessoas, e se ainda mais se aquelas pessoas vão despertando o interesse deles. Eles, aquele elemento água, né, de Netuno, ele vai se moldando naturalmente às expectativas do outro. E eles acabam dando aquele olhar, aquele sorriso que o outro quer ver, falam aquelas palavras que o outro queria tanto ouvir na vida, mas assim, não é uma coisa intencional, é natural. Eles fazem isso sem perceber. Aí o que acontece é como se fosse uma hipnose, né, de encantamento que puxa o outro para essa dimensão cor-de-rosa, né, essa outra dimensão, ou melhor, cor de mar, né, já que é Netuno, né, o elemento que eles pertencem. Então, isso tem um poder. Se eles soubessem desse poder que eles fazem sem querer, a fila na porta deles ia ser maior ainda, ia ser gigantesca. Mas acontece, qual que é o problema disso? Esse encantamento vai acabar. E acaba rápido, né? Que nem o oásis no deserto. O cara tá lá sedento, vê o oásis, mas começa a caminhar, caiu, né? Por quê? O peixe, ele vai se afastar, ele mesmo para de fazer aquilo quando ele percebe que o outro está despertando um interesse no outro que ele não compartilha. E o outro, certo? Mesmo que o pisciano está interessado, ele às vezes se afasta porque ele percebe que ele acha que teve uma manipulação ali, certo? É uma dinâmica que acontece. Então, assim, tem os sortudos, claro que é para isso que o pisciano tem que torcer, que cai naquela rede e são correspondidos. Então, o amor para durar para vocês, piscianos, porque esse é o desafio, a duração do amor e um amor real, fora desse encantamento que você faz tão facilmente e que acaba, às vezes, agindo contra você mesmo, certo? Então, assim, compartilha mais os seus sonhos, para de se fechar no seu mundo de fantasia sozinho. Compartilha esses sonhos, não tem problema nenhum. Não tenha medo de mostrar o seu interior, certo? De planejar, sonhar junto com o outro. Planeja o seu futuro, não mais só sozinho, mas com o outro. Sai mais para viajar, para passear. Então, assim, peixes é pura alma. Ele tem que dar essa, vamos dizer assim, essa energia de alimento para sua alma também. E aquela coisa, né? Não deixe só para o outro as responsabilidades da relação, certo? Então, assim, Pisciano, conta uma nova história para o amor, certo? Não fique esperando que alguém venha te resgatar da sua torre de marfim. Então, assim, você não fique esperando um príncipe ou uma princesa vir te buscar. Faz assim, você acorda, levanta da onde você está na vida e vai buscar o seu amor. Faz um movimento novo. Então, peixes, ele representa um tipo de amor presente na vida de todos, certo? Não é só piscianos, porque o amor, esse amor inspirado, espiritual, você pode descobrir olhando a posição de Netuno, porque lembra que a posição de Netuno está fazendo muita importância nesse movimento agora que a gente está vivendo e pelos próximos bons anos aí pela frente. Então, vê onde Netuno está ativado no seu mapa. E agora, se você tem, né, a posição de Netuno, Sol, Lua, Vênus, Marte, Ascendente, aquelas que eu falei, em conjunção com esse planeta, você também carrega esse potencial pisciano de encantar o amor, como uma sereia, né? Então, assim, esse encanto todo que eu falei de peixes é como se fosse um encanto da sereia, né? Mas viver isso de uma maneira mais especial. Enfim. Bom, eu termino por aqui, espero assim que todos tenham gostado desse vídeo que eu fiquei preparando muito tempo, certo? Para incentivar, já que a gente está não só nessa fase de Vênus e Marte, mas nos aproximando do Dia dos Namorados, né? Principalmente para ajudar o mundo também, não, não só individualmente, certo? Nós estamos vivendo momentos tensos, difíceis, que estão sendo muito comandados pelo ódio. Então, o amor não é só uma compensação merecida para aguentar a vida, né? Mas um ato de coragem, quase um protesto, né? Porque nós criamos uma sociedade, gente, que o amor virou consumo. Não tem mais, as pessoas não têm mais tempo para ele. As pessoas querem dedicar todo o tempo da sua vida para a sobrevivência, certo? E o que resta para prazeres momentâneos, certo? Para abstrações banais.
Então, olha, quando nós estamos dispostos a dar para o amor só aquilo que nos sobra, que nem está sobrando nada, né? Não sobra nada. Não dá para colocar as coisas no lugar de afetos, porque eu sempre falo, jamais você vai encontrar felicidade em coisas, certo? O amor, ele pede apenas para quê? Para que você abra um espaço na sua vida para ele, não o que sobra, mas abra um espaço de verdade na sua vida para dividir o que você tem. Então você pode achar que você não tem nada para oferecer, mas quem disse que o amor é crítico e exige a sua perfeição? Tudo que a gente falou até agora, de todas as constelações, o amor, gente, não é uma troca, é uma escolha. Certo? O amor utilitário é o pior de todos, aquele que só é capaz de dar porque recebeu. Certo? Na verdade, ele não é capaz de dar nada, porque se ele só vai fazer isso, né? Então, as pessoas, gente, nós nunca somos amados por aquilo que nós acreditamos ser, que nós achamos que merecemos, mas por coisas que nós nem percebemos que somos, por qualidades, né, que nós merecemos, às vezes por qualidades que a gente não valoriza, não se dá conta, certo? Então, o amor é o que faz aflorar e despertar esse nosso lado melhor, aquele que vai valer a pena sermos amados. Então, permita o amor e aceite ser amado ou ser amada. Esse é o meu recado. Que todos fiquem, tenham aí um bom mês de maio. Daqui a pouco eu vou fazer o próximo vídeo sobre a próxima constelação, que é Touro, que fala de Vênus, que fala de amor. E abraços estelares.